Então, aqui eu vou apresentar para vocês o conteúdo do curso e treinamento Nutrir Consciência. Ele tem 12 módulos já programados, que já estavam no programa, e 3 módulos bônus que eu acrescentei, que são, na verdade, dados por professores convidados, assim como várias aulas nos outros 12 módulos, que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, naturalmente, vocês acessam cada aula, que são as boas-vindas, né? Nós vamos começar com a revisão de bioquímica e metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, porque isso facilita a nossa compreensão nos assuntos que virão em seguida. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. A gente acessa aqui as aulas. Cada módulo vai ter entre 2 a 5 aulas, tá? Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Algumas são gravadas em estúdio, outras através diretamente no computador, tá? Então, aqui são aulas sobre os lipídios, vamos ver aqui os conteúdos, que a gente tem como ver as aulas aqui, ó, do lado, tá? Então, nós temos aqui, ó, primeiro, funções e metabolismo, lipídios e inflamação, né? Então, a gente dá todo o processo de lembrança do início, tá, gente? Que vocês também já viram, claro, obviamente, mas é bom saber o que nós precisamos nos lembrar e aplicar diretamente nos nossos casos, tá? Então, aqui, coincidentemente, está aparecendo uma hora que eu estou apresentando esse trabalho sobre inflamação via TLR4, tá? Esse artigo aqui é muito bom. O professor Denis Sintra, que é um dos autores, é muito meu amigo, eu o conheci posteriormente num evento que nós demos palestras, e ele fala sobre a inflamação induzida pelas gorduras saturadas. Muito bom esse artigo. Então, a lipídios e inflamação, e todos os módulos terão a avaliação, tá? Então, vamos continuar aqui naquele esquema geral, só para vocês visualizarem as aulas. Então, aqui, por exemplo, proteínas e metabolismo. Vamos ver os temas que a gente aborda. Então, eu tenho aqui, ó, proteínas, aminoácidos e metabolismo. Nós temos aula de suplementação de proteínas, algo que já é uma introdução a essa parte suplementar, que você ainda vai ver na aula de nutrição esportiva, tá? Temos aqui obesidade e síndrome metabólica, onde nós vemos as causas e consequências da obesidade. Aula 2, as gorduras saturadas como agentes inflamatórios, como eu tinha falado para vocês, né? Aqui eu estou ensinando a parte bioquímica, a avaliação da obesidade e síndrome metabólica. Em seguida, a gente passa para o emagrecimento sustentável, né, onde nós abordamos também os exercícios físicos como estratégia de perda de peso. Vocês vão ver que não é só exercício aeróbico, o perigo das dietas restritivas. Vocês vão estar recebendo tanto aulas que eu ministro em outros locais também, tá? Quanto artigos científicos. Olha aqui, ó, só essa aula, cada aula ela pode ter até 10 artigos científicos. Tá vendo? Só de dieta restritiva, que eu ainda vou acrescentar mais artigos aqui, ó. Tá vendo? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parece que eu consegui baixar aqui. Tá? Então, sempre eu vou estar atualizando também em termos de artigo científico. Então, tem a avaliação e tem aula bônus também de professores. Então, a aula bônus aqui nesse caso é sobre o risco para o sistema imunológico, que é uma aula que eu ministrei em algum dos meus cursos também, tá? Eu aproveito e já coloco aqui, tá vendo? No evento da ESNUT, depois que passa o tempo dos eventos, eu posso acrescentar, né, essas aulas aqui. Temos também as aulas bônus de professores, tá? Então, no caso aqui da obesidade, aula bônus, compulsão alimentar com a psicóloga Renata. Então, aqui nós temos a aula com a professora convidada. Tem vários professores convidados que eu vou mostrar para vocês. Então, ela vai abordar emagrecimento sustentável, compulsão alimentar. E, por exemplo, aqui é a nutrição esportiva, a gente tem metabolismo do exercício, desempenho esportivo, termorregulação e hidratação, e suplementos esportivos, bases químicas e bioquímicas e fisiológicas. Temos também uma aula bônus com o professor Ademir, que é professor de educação física. Então, ele vai explicar também as bases do treinamento esportivo. E aí a gente passa para o sistema imune, né, gente? Porque o sistema imune, ele afeta todos nós, qualquer idade, qualquer objetivo. Então, eu esclareço aqui sobre o sistema imunológico, que é algo que muita gente às vezes perde com o tempo.
os conhecimentos, quando a gente não está no dia a dia estudando, a gente perde um pouco. É fundamental a gente revisar, né? Então, aqui nós temos sobre o sistema imune, eu passo para o conhecimento sobre vírus, a estrutura e as estratégias dos vírus, a Covid-19, glutamina e vitamina D, o mTOR e o sistema imune, muita gente não sabe, mas o mTOR, que é a molécula, a malha target of rapamicina, é responsável pela síntese, ela também ativa ou desativa o sistema imune. É importante vocês conhecerem o mecanismo. Alergias alimentares e doença celíaca versus sensibilidade ao glúten. Sempre tem a avaliaçãozinha, né? E daí, do sistema imune, a gente passa para microbiota intestinal, né? Então, é fundamental o conhecimento sobre a microbiota intestinal. Nós vamos ter aqui o estudo da composição da microbiota intestinal. Dentro disso, nós vamos ter a relação da microbiota com obesidade e diabetes, microbiota, comportamento e doenças psiquiátricas. Vejam que são aulas que podem variar de 15 a 40 minutos, dependendo até quase uma hora, tá? Essa aqui é a aula bônus, que é com a professora Grazi, de São Paulo, Grazi Ravati, tá? Ela tem uma hora de metaboloma, tá? E ela aborda também o microbioma nisso aí. Probióticos e simbióticos. Aí nós temos a aula de comportamento alimentar, onde nós vamos ver a anatomia do sistema neuroendócrino, a neurofisiologia, né? A fome e saciedade também, o controle metabólico, a prática de atenção plena na alimentação, mindful eating. Nessa prática de alimentação, de atenção plena na alimentação, gente, na verdade, eu tenho curso de mindfulness, então eu pude aprender bastante ao longo do tempo, tá? E aqui eu falo sobre atenção plena. Eu até peço nessa aula, inicialmente, aqui na introdução, para vocês não acelerarem o vídeo dessa aula, né? Então nós vamos abordar aí até a atenção plena. Aí nós temos essa aula de micronutrientes, quando a gente vai ver vitaminas, radicais livres, sais minerais e aula bônus com o professor Alexandre Guiar, que ele é praticamente meu parceiro nesse curso. Aqui é a vinheta que eu tenho, né? Sempre tem, quase todos os vídeos tem a vinhetinha. Está o professor Alexandre. E esse curso de Nutriconsciência, no qual eu fui convidado para palestrar sobre essa parte de vitaminas e compostos bioativos. Queria fazer aqui um apontamento, breve apontamento, para mostrar a importância. E depois dessa, nós temos, passando da avaliação de micronutrientes, nós temos aqui a nutrição materna infantil, onde eu vou abordar nutrição gestacional e epigenética, e eu ministro aulas de nutrição gestacional na USP de Ribeirão Preto, então muito material eu aproveito dessas aulas também. Claro que tudo que a gente estuda, a gente quer ensinar, né, sempre. Então, aqui só para vocês terem uma noção, a gente começa com a fisiologia toda da gestação, tá? Para partir aí para os aspectos nutricionais, exercícios da gestante. Então, nessa aula, a gente vai abordar o aspecto da fisiologia, toda a fisiologia da nutrição e a epigenética. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao módulo de nutrição materna infantil. Vamos começar com nutrição e epigenética na gestação. Bom, como se sabe, uma característica principal nós vamos falar de alterações fisiológicas, de aspectos realmente epigenéticos. A segunda aula é sobre a amamentação, os benefícios e as intercorrências. A terceira aula é sobre infância e adolescência, né, e as particularidades de cada uma. E temos uma aula bônus que foi fornecida pela professora Mariana Lana, uma aula que ela deu, inclusive, no CRN, ela nos cedeu para esse curso. Tá? Então, ela vai dar detalhes muito importantes de uma palestra bem interessante que ela ministrou. Ela fez essa gentileza de nos doar esse vídeo. E depois nós vamos passar para a nutrição do idoso. Qual a proposta aqui do nosso curso Nutrir Consciência? Que você seja capacitado para atender uma família inteira, se você quiser, tá? É claro que você pode muito bem direcionar
De repente você fala, não, eu gostaria de direcionar minha carreira para nutrição materna infantil, então eu vou procurar a professora Mariana Lana para fazer os cursos dela. Não, eu vou direcionar meu atendimento para o idoso. Não, eu vou direcionar para a nutrição esportiva. Mas, de qualquer forma, você vai ter pessoas em todas essas condições, tanto na nutrição esportiva quanto na nutrição clínica. Por isso que é importante generalizar um pouco e aprofundar em cada caso, né? Então, aqui da nutrição do idoso, ó, nós vamos ter doenças cardiovasculares, que a gente sabe que não acomete somente idoso, porém, isso vai estar sendo abordado com todo o cuidado possível, né, justamente para vocês terem uma noção geral. Nós vamos abordar aqui também, ó, sistema renal e doenças relacionadas. Vamos falar também sobre o idoso ativo, né, o idoso que faz exercícios físicos, ou que é ativo no seu dia a dia. Então, isso é muito importante. Aqui nós apresentamos, né, as classificações de atividades deles, tá? Então, o idoso ativo, que pode ser tanto o que faz exercícios físicos normalmente, quanto é aquele que é ativo no dia a dia dele, né? Então, depois aqui nós vamos ter, inclusive, as classificações de diversos níveis de atividades, né, do idoso. As funcionalidades, né? Temos mais uma aula bônus com o professor Alexandre Guiar, que é de dislipidemias, né? Então ele vai estar falando disso para a gente. E depois nós temos os 3 módulos bônus, que são avaliação corporal, onde eu vou falar de técnicas gerais e quais que eu prefiro usar no consultório, vou falar para vocês qual que eu uso, e aula bônus da professora Cláudia Dias sobre avaliação em bebês, crianças e idosos, com o aparelho que ela mesma produziu e que ela comercializa. Depois, mais uma vez, o professor Alexandre vai estar presente aqui. Eu falo sobre avaliação nutricional clínica e laboratorial e ele fala de exames laboratoriais. E temos, por último, a surpresa, que é uma aula bônus com a professora Carolina Dias, onde ela fala da importância da leitura de artigos científicos, professora de inglês e é bióloga. Então, vocês fecham com chave de ouro esse curso para não ter desculpas, né? Ah, eu tenho tantos artigos científicos em cada aula, mas eu não aproveito nada. Então, não vai deixar de aproveitar, que é importantíssimo, né? Revendo aqui, nós vamos falar de carboidratos, lipídios, proteínas e seus metabolismos, né? Obesidade, emagrecimento sustentável, a nutrição esportiva, sistema imune e nutrição, microbiota intestinal, comportamento alimentar e transtornos alimentares, micronutrientes compostos ativos, nutrição materna e infantil, nutrição do idoso e doenças degenerativas, avaliação corporal, interpretação de exames e inglês para artigos científicos. Então, eu acho que deu para vocês perceberem que é o curso mais completo que nós temos como curso livre, online, né? E lembrando que a cada 15 dias estaremos juntos numa reunião online para poder esclarecer dúvidas e para poder relatar casos de vocês.